Estenda a mão para cá, vamos orar pelo bispo e sua esposa, e depois já passarei a palavra para ele e para ela, segundo aquilo que Deus ministrou ao coração dos servos do Senhor para nos trazer nessa noite. Pai amado, aqui estão teus filhos, nosso bispo Paulo Rangel, sua esposa, irmã Eliane, que tem orado, cuidado, ó Pai, nos abençoado, nos pastoreado, e eu te louvo pela vida deles em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez queremos colocá-los à sua presença, Senhor, e te pedindo que o Senhor continue fazendo e falando conosco, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração do seu servo para nós nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado, porque hoje aprove o Senhor que eles conseguissem chegar, Pai, nós nos alegramos, e Pai, te pedimos, conclua a obra que o Senhor começou no nosso coração. Seja o Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Pai, Senhor Jesus, amém? Amém. Poder sentar, senta um pouquinho. A irmã Eliane vai deixar uma palavra de saudação. A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Cada vez mais, essa igreja está mais linda. A presença do Espírito Santo aqui é muito real na vida de cada um de vocês. E ficamos muito felizes todas as vezes que a gente vem até essa casa, porque é casa de oração. Amém? Aqui nós somos acolhidos, tem os irmãos que oram pela gente, a irmã de oração, os pastores tão abençoados, pastores, né? Famílias pastorais e toda a família aqui representada. E eu gostaria de deixar uma palavra que veio ao meu coração, que está em Provérbios 23, versículo 18. Deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Amém, igreja? Aleluia. Certamente em Cristo haverá um bom futuro para cada um de nós e jamais será frustrada a tua esperança. Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, aquilo que você tem orado, buscado, jejuado, essa entrega que nós ouvimos aqui no Salmo 37, esse salmo é poderoso. Há muitos princípios nesse salmo, como o irmão mesmo declarou, para que a gente pudesse estar meditando. E um desses é essa entrega, sabe? Se você notar bem, o Salmo 37, ele tem um processo. É uma entrega, é uma confiança, é um descanso. Amém? Então, todas as vezes que você entrega a sua vida, o seu projeto, os teus sonhos, como diz em Provérbios 23, não será frustrado. Amém? E todas as vezes também que nós entregamos, como diz o Salmo 37, nós não podemos pegar da mão de Deus. Ou seja, aquilo que a gente entrega é dele, amém? Aquilo que a gente entrega, nós temos que confiar, nós temos que descansar e nós temos que deleitar nele. Então não será frustrada, igreja, a tua esperança. Quando eu estava aqui à frente, vendo essas crianças, eu, bispo, a gente estava assim, contemplando, porque a gente via com os olhos espirituais, homens e mulheres, pastores, pastoras, missionários, amém? Médicos, aleluia, profissionais que vão ocupar lugares estratégicos na nossa nação e afora da nossa nação, você crê? Amém? Porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele pode todas as coisas. Porque a palavra do Senhor também diz em Jó 42:2: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos serão frustrados. Aleluia, igreja. Toma posse. Continue marchando, continue colocando aos pés do Senhor, porque não vai ser frustrado a tua esperança, amém? Deus nos abençoe. Graças a Deus, amém? Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero louvar a Deus pela bênção de estar aqui. É sempre uma alegria estar na nossa igreja metodista em Deodoro. Amém?
aqui onde Deus fala, onde Deus se revela, onde verdadeiramente vidas são alcançadas. Uma igreja que ama pessoas. Amém? Eu falava com o pastor Ricardo ainda agora, né, que aquele banner, eu não decreto na vida dessa igreja, né? Aquele banner que estava aqui, foi chamado para cuidar de gente, né? E aí é o seguinte, já entrou no coração, já entrou, tá na veia, né? Já, né? Agora dá para mudar, não é verdade? Mas já está no coração dessa igreja, cuidar de pessoas, cuidar de gente. E vai ser assim até o dia de Jesus voltar. Amém? Em nome de Jesus, tem muita graça de Deus, unção do Senhor aqui. Que bom estar aqui, rever pastor Ricardo, pastor Adalberto. Deus continue abençoando a vida de vocês, suas famílias. Amém? Em nome de Jesus. Lucas 5, está comigo aí, amém? Vamos então na palavra. Vamos ler até o 8, tá? Do 1 ao 8. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. É desse jeito, amém? Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Deus, por tudo que já vivemos hoje aqui. Ó Pai, desde o início desse culto, tudo que aconteceu, Senhor, nesse momento de serviço a Ti, nós Te engrandecemos e pedimos, ó Deus, que a Tua bênção, a bênção que restaura, que cura, a bênção, ó Deus, que nos aviva, que nos leva a viver, Senhor, de vida e vida em abundância, possa estar sobre cada vida, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu sentar. Eu quero falar hoje sobre essa palavra da grande pescaria. A grande pescaria que os discípulos fizeram, em que, debaixo da palavra do Senhor Jesus, eles jogam as redes e pegam muitos peixes, a ponto de o barco quase afundar. Eu quero, essa mensagem, essa história da pesca maravilhosa, ela tem muitas palavras dentro dela, várias revelações, melhor dizendo, dentro dela. Palavra uma só, mas revelação, né? Que nós chamamos de palavra rema. O que é a palavra rema? É aquela palavra que vem especialmente para o teu coração, que ela se revela naquela hora, ela brota naquela hora e ela vira uma verdade na nossa vida. Existe a palavra logos, que é a palavra escrita, a palavra vinda de Deus para toda a humanidade, logos, que se revela para toda a humanidade, né? A palavra logos é aquela que vem, que João capítulo 1 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que veio e habitou entre nós, é a salvação e a graça e a bondade dele que veio para toda a humanidade. Mas existe a palavra, a palavra rema, que é a palavra, é a revelação que é específica para a vida de uma pessoa, que fala diretamente ao nosso coração, é a palavra rema. Então constantemente você vem no culto e você escuta uma palavra, e nós falamos que é a rema de Deus para nós, a palavra
rema, é a palavra que se revela para a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir. Né? Isso é tremendo, né? Você ouve a mesma palavra de todo mundo, a mesma pregação, mas tem uma rema para a sua vida, sabe? É disso, amém? Uma rema, uma palavra que se revela para você, que você olha e fala bem assim, mas essa pregação é só para mim. Isso, é rema, é palavra revelada para a tua vida. Amém? E nós viemos aqui com essa certeza, todo culto na Igreja Metodista de Deodoro é isso, é palavra rema. Nós estamos buscando, pedindo a manifestação de Deus o tempo todo. E quando Ele se manifesta, é assim que Ele faz, de forma revelada, para cada vida e para cada coração. Temos um texto aqui que é isso, uma palavra rema, uma palavra muito revelada. Nós vemos aqui, a história é o seguinte, né? Pescadores que passaram a noite inteira pescando e depois, quando Jesus entra no barco, manda eles irem mais a fundo um pouco, dentro do mar da Galileia, do chamado Lago de Genezaré, que é um mar, que é um lago, um grande lago. Por ser muito grande, eles chamam de Mar da Galileia, porque Galileia é o lugar ali, né? Mas é o Lago de Genezaré, que é um grande lago, naturalmente. E aí, Jesus manda eles irem mais a fundo e lança a rede. E aquilo que eles não conseguiram a noite inteira, eles conseguem naquilo que eles lançam a rede, né? E acontece o grande milagre que chamamos de a pesca maravilhosa. Bem, só que eu digo para você que o centro dessa mensagem e toda a história, na verdade, começa quando você vai ler comigo. Por favor, abra a tua Bíblia na exposição dessa palavra. E nessa pregação, nessa mensagem expositiva, ou seja, onde nós vamos expor a palavra de Deus e ela vai se revelar para você, amém? Se revelar para a tua vida, nessa mensagem, eu digo que ela começa toda exatamente aqui, versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, ou seja, ali na areia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam o quê? Lavando as redes. Diga comigo de novo, lavando as redes. Tudo começa aqui. Essa história não começa na noite onde eles ficaram lá e não pescaram nada. Essa história não começa quando eles saíram de casa falando, nós vamos passar a noite pescando. Não, essa história começa quando eles estavam lavando as redes. Porque o que significa, bispo, então, lavar as redes? O mesmo significado que é para mim e para você, lavar as redes, era para esses homens. Tempo de reflexão. Quando eles passam a noite inteira pescando, e naturalmente não pegam nada, eles estão agora sendo obrigados a lavar as redes da pescaria. Mas o que eles têm? O que eles conseguiram? Nada. Então eles estão lavando as redes, tirando tudo que não prestava, tudo que não era peixe. Lavar as redes para eles aquele dia era um dia muito difícil, porque eles estavam tirando tudo que não era a expectativa deles. Eles queriam estar ali lavando as redes, mas celebrando porque pegaram muitos peixes, mas não tinha essa história. Lavar as redes aqui significa, sabe o quê? Você fazer aquilo que é natural, que é comum, que é ordinário, mas você não ter resultado. E é a primeira coisa que eu quero falar, e a introdução dessa mensagem é isso. É muito difícil quando você está fazendo aquilo que é ordinário, aquilo que é normal, aquilo que é correto e que é natural, mas a recompensa não vem. É muito difícil. Quando você faz o ordinário e que você espera pelo menos o ordinário, quando você faz o que é certo e você espera resultados pelo menos justos e certos, é muito difícil viver assim. É muito difícil encontrar motivação e estímulo quando você está fazendo aquilo que é natural e nem o natural vem. Eu te digo, o maior desafio da vida cristã é isso. Quando você está andando na linha, na luz do Senhor, direitinho, e você fala, Senhor, eu só quero aquilo que é natural, e aí você olha, o natural não vem. É o maior desafio. Ali que a gente encontra os crentes de verdade. É ali que eu entendo quando Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, esse é o grande desafio. Fazer o ordinário, e o que é ordinário não vem. Quem aqui já saiu de casa para trabalhar,
sabendo que o que você ia receber não era suficiente para você pagar a conta no final do dia. Quem aqui já não passou por isso, de sair de casa para trabalhar e sabendo que você fazendo tudo certinho ali, o normal, mesmo assim no final do mês o que você ia receber não era suficiente para você pagar suas próprias contas. Pode ter acontecido com você, como pode estar acontecendo. É o momento que a gente lava as redes. É o momento que a gente está lavando as redes, fazendo aquilo que é natural. É como sair de casa para trabalhar. É muito natural um pescador lavar as redes no final da pescaria. Assim como é muito natural você sair de casa para ganhar seu dinheiro dignamente. Assim como é muito natural você vir à casa do Senhor e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Assim como é muito natural você dar testemunho do Evangelho de Jesus, porque você serve a Ele. É natural, amém? É natural, é o que se pede. Assim como é natural você honrar a sua família, assim como é natural você honrar seu pastor, assim como é natural você honrar sua liderança e andar em aliança, é natural, é isso que Deus está querendo de nós, sim. Mas fazer o natural e o resultado não vir, sair de casa para trabalhar e o resultado não vir para a igreja clamar por aquela pessoa, pedir a Deus, você fazer o certo e esperar que aquela pessoa que você mais ama na tua casa se inspire e venha também, mas ela não vem. Fazer isso e não ver o resultado, não ver essa recompensa, é muito desestimulante. Resumindo, fazer o ordinário e nem recebê-lo se torna um peso. Não é verdade, irmão? Fazer aquilo que é certinho e aquilo não acontecer e o resultado não vir, a recompensa não vir, aquilo acaba se tornando um peso para nós. Porque nós somos seres humanos. O texto fala então que eles estavam lavando as redes. E dentro daquela rede a gente ia tirando tudo que não prestava. Mas dentro do barco não tinha um peixe. Refletindo a noite perdida, refletindo o barco frustrante que eles estavam. O momento frustrante que eles estavam. Hoje eu vim trazer essa palavra para você que está lavando as suas redes. E está vivendo esse tempo. Lavando as redes, fazendo aquilo que é ordinário, fazendo aquilo que é comum, que é natural e que se pede, aquilo que é o mínimo que você pode fazer, mas o resultado não veio, mas a recompensa não veio, mas aquilo que seria natural para você ainda não chegou, aquilo que seria natural para você, minha irmã, ainda não chegou. Hoje essa palavra é para você, como ministro do Evangelho, como profeta do Senhor, nessa noite eu quero trazer essa palavra rema para a sua vida. E mostrar para você 3 lições aqui, sabe? 3 lições dessa passagem que são tremendas, tremendas. E você vai anotar aí, vai guardar como princípio espiritual, em nome de Jesus. Tudo se revela no verso 3. Anote aí, tudo se revela no verso 3. Se o começo da pregação, da história no verso 2, quando eles lavam as redes, e estavam ali refletindo tudo que aconteceu, a rema vem toda no verso 3, a palavra revelada vem toda no verso 3. Primeira coisa, verso 3 fala que Jesus entrando em um dos barcos. Primeira coisa que quero falar é que não foi Pedro, não foi Simão Pedro que escolheu Jesus para entrar naquele barco. Não foi ele que falou bem assim: Jesus, vem aqui. Tem 2 barcos, tinha 2 barcos na praia, não é isso que fala o texto? 2 barcos. Jesus escolhe um deles. Não foi Pedro que escolheu para Jesus entrar naquele barco ali. Foi o próprio Jesus que escolheu entrar. Isso vai me ensinar uma coisa, aí é o primeiro princípio. Às vezes, as bênçãos de Deus na nossa vida, no início, vão incomodar, tá? Vou repetir. Às vezes, as bênçãos de Deus para nós vai começar com incômodo. Às vezes, os grandes projetos de Deus para a nossa vida, no início, vai causar estranheza. Vai ser estranho para você. Mas as escolhas de Deus são estranhas mesmo. Tem muitas aqui dentro. Não é verdade?
Começa desse altar, começa daqui, até lá no portão. As escolhas de Deus são estranhas, não é verdade? Pelo teu critério você não estaria aqui, nem você escolheria você para fazer o que você faz. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que é o seguinte: os projetos de Deus às vezes começam de uma forma muito estranha, vai incomodar no início. Ele chega para Abraão e fala: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso incomoda. Isso incomoda. Quando ele fala isso para Abraão em Gênesis 12, vai para uma terra que eu te mostrarei, isso incomoda mesmo, porque Abraão falaria bem assim: Senhor, tem que fazer alguma coisa, tem um projeto para mim, pode fazer aqui onde eu estou. Por que não faz aqui? Tem que me deixar desconfortável, tem que me tirar daqui, tem que mexer comigo. Mas às vezes a gente precisa entender que nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida, no início, vão incomodar a gente, vão gerar desconforto. Porque, irmãos, tinha 2 barcos para ele entrar naquele dia. Ele podia escolher qualquer um, menos aquele que passou a noite inteira não pegando nada. Tinha que ser esse. Tinha que ser o barco do frustrado. Ele tinha que escolher o barco mais frustrado ali. O barco que tinha uma história de reflexão, refletindo algo que não aconteceu. Simão Pedro só tinha as piores histórias para contar sobre aquele barco. E ele considera o barco dele o mais limitado dali, mas é ali que Jesus decide entrar. Às vezes não entendemos, nós sentimos os mais limitados. Achamos que o nosso barco é o mais limitado, porque nós juntamos todas as frustrações. Estamos ali fazendo o natural e o natural não acontece. Mas é nesse barco que ele decide entrar. É nesse projeto que ele decide entrar e mudar a história. Aleluia! As bênçãos de Deus começam assim. Você quer entender como é que Deus tem um projeto na tua vida? Quer entender se Ele tem um projeto na tua vida? Vê se a maneira como Ele entrou no início não te incomodou. Não mexeu com os teus próprios interesses. Vê se não mexeu com o seu conforto. Vê se no seu critério você escolheria. Não. Ele entra em um dos barcos que era o de Simão. Os 2 barcos, é isso que o texto fala. 2 barcos junto à praia do lago. Ele escolhe aquele que estava fazendo o ordinário, mas o resultado não estava vindo. Você tem dúvida que Deus tem um projeto da tua vida? Se Ele foi capaz de entrar num barco que foi incapaz de cumprir aquilo pelo qual ele nasceu, o que Ele não pode fazer na vida de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer casa? Sabe, essa é a primeira lição desse texto. A segunda lição ainda, dentro desse versículo 3, a Bíblia fala que ele pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Alguém pode entender esse mistério aqui? Ele fala para Pedro: olha, vai mais para dentro, porque daí de dentro do teu barco eu vou ensinar a palavra para centenas de pessoas ou milhares de pessoas. O que eu aprendo aqui nesse segundo ponto? Você vai anotar aí. Deus transforma um barco frustrado num púlpito. Um púlpito. Ele consegue transformar um barco frustrado num púlpito para a pregação da palavra. Vai me ensinar de que Ele pode usar qualquer coisa na minha vida para a glória dEle. Ele usou aquele barco para a glória do nome dEle. Ele pode usar qualquer frustração para a glória do nome dEle. Às vezes colocamos limites no nosso barco, colocamos limites na nossa vida, né? Botamos tanto limites para nós. Mas se Ele transformou um barco num púlpito para a pregação da palavra, se Ele transformou um barco numa grande escola dominical,
Se Ele transformou um barco num grande culto de domingo, num grande culto de celebração. Se Ele transformou um barco numa grande campanha de oração e de milagres, num grande estudo bíblico, e fez que aquele barco se transformasse em algo para a glória do Senhor, Ele pode transformar qualquer história, qualquer pessoa. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Ele vai fazer teu barco virar púlpito. Ele vai fazer a tua casa virar um púlpito. Ele pode fazer a tua profissão virar um púlpito, amém? Ele pode fazer os teus dilemas virar um púlpito para a pregação do Evangelho. Ele vai fazer a sua casa virar um púlpito para a pregação do Evangelho e do poder de Deus. Aplauda o Senhor aí. Aleluia! Glória a Deus! Um barco que vira púlpito. Isso é maravilhoso. Mas tem uma terceira lição aqui. E ainda dentro do versículo 3. Terceiro, nós somos incapazes de escolher o que é melhor para a gente. Terceiro, nós somos incapazes de escolher o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Porque se fosse para Pedro escolher, não seria o barco dele. O barco dele não seria o escolhido para ser o púlpito para a pregação da palavra. Milhares de pessoas na praia. A Bíblia fala que multidões seguiam Jesus. A Bíblia fala que a fama dele percorria toda a circunvizinhança, toda a Judéia. Aonde ele ia, as multidões iam. Ele entra naquele barco e ensina as multidões. Terceiro, nós somos incapazes de escolher o que é melhor para nós. Nós somos incapazes de escolher o que é melhor para o nosso barco. E geralmente quando estamos lavando as redes, olhando que estamos fazendo algo e o resultado não está vindo, aí que a gente se acha mais incapaz ainda. Nós não temos capacidade de enxergar o que Deus tem a fazer com alguém que está fazendo aquilo que é natural, mas o resultado não está vindo. Esse é um dilema. Esse é um dilema. Jesus então, ele vai nos ensinar isso. Essas três coisas. Essas três lições. Mas a grandeza desse texto, aí eu sigo, versículo 4, quando acabou de falar, quando acabou de usar aquele barco, ele fala para Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. 5, ele fala: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele está falando o quê? Mestre, o ordinário nós fizemos. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala isso aqui? Ele está falando bem assim: o que há de errado em nós se nós fizemos tudo certinho? Você já passou por um tipo de luta assim? Situação que você está vivendo na tua vida e você fala para Deus: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. O que está acontecendo? Está dando ruim aqui. E aí você procura no bolso se tem algum pecado. Você procura no coração, você vai dando o teu jeito, vai fazendo suas continhas ali. E você fala: Senhor, o que está acontecendo? Esse versículo 5 é a resposta minha e sua o tempo todo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, eu estou me consagrando. Nós fazemos essa pergunta. Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu estou cuidando de gente. Senhor, olha só, eu estou aqui, Senhor, pagando o preço por essas vidas. É ou não é, irmão? E é isso, e o que acontece aqui? Ele fala isso porque até então ele estava na dimensão só do ordinário. Só que Jesus já estava em outra dimensão. Diga comigo: a dimensão do extraordinário. A de Pedro era só o ordinário. Se eu jogo a rede, eu tenho que pescar. Jesus estava em outra dimensão. Isso vai nos ensinar o seguinte: que todo o processo que Jesus nos permite passar, desde escolher a nossa vida para ser púlpito, né, para ser um lugar para a pregação da palavra, desde nos chamar no momento mais desconfortável para nós, nos escolher no momento mais difícil da nossa vida, escolher
Pedro e esse barco naquele momento era o mais difícil que poderia acontecer. Mesmo assim, todo o processo que ele nos permite viver, nós só conseguimos olhar aquilo que é ordinário. Ele só consegue olhar e fazer aquilo que é extraordinário. Por quê? Porque o ordinário a gente faz. A dimensão dele é sempre no extraordinário. E é aqui que ele convida Pedro a entrar e a viver o extraordinário. É aqui que ele convida ele a entrar, e Pedro, ele vai entender isso. Quando ele diz bem assim, mestre, nada, verso 5, nada apanhamos, ordinário, mas sobre esta palavra, sobre o extraordinário, nós vamos lançar as redes. Sabe quando uma chave vira? É isso. Quando uma chave vira, quando o ordinário estava muito certinho, mas não estava acontecendo, aí ele entende o seguinte: Senhor, mas agora não é sobre o que eu sei fazer, é sobre o que o Senhor manda. Quando ele diz isso, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes, ele está falando bem assim: Senhor, eu estou aqui no nível do ordinário, mas o Senhor está no extraordinário, então eu vou caminhar nessa dimensão, eu vou viver por essa palavra, eu vou acreditar no que sai da sua boca. Eu falo sempre na nossa região o seguinte: enquanto Deus não me der uma palavra, irmãos, eu sou o sujeito mais descansado do mundo. Mas quando Deus me dá uma palavra, irmãos, eu vou viver por ela. E Satanás sai da frente que eu vou atropelar. Cada ano que tem passado, Deus está nos dando temas, princípios espirituais. E eu vejo assim, quem acredita e vive essa palavra está desfrutando do extraordinário. Esse ano, o ano da fonte. O ano da fonte é esse ano que nós temos entendido que Deus nos chamou para salvar, inspirar e influenciar. Deixar algo marcante na vida das pessoas. Ser uma fonte que transborda. E a água é assim, né? Ela só precisa encontrar espaço, ela não quer saber. À medida que ela vai encontrando espaço, ela vai indo. Ela vai indo. Ela não pede licença a ninguém, ela não respeita tempo nem espaço, não está nem aí. Ela vai embora. Você já chegou na tua casa e viu aquele vazamento em algum lugar e você fala assim: de onde veio essa água? Não é assim? Você vê aquela poça ali, de onde veio essa água? Ela perguntou para você que ela queria, não quis nem saber. Ela viu o espaço, ela viu o caimento, ela viu um buraco assim no cano, ela não quis saber, ela vai embora. A água é assim. Nós somos essa fonte a jorrar para a vida eterna, porque da onde brota essa fonte vem muita força. Ela vem com muita força. E às vezes um olho d'água é suficiente para nascer um rio. E aquele rio vai passando, vai encontrando cidades, vai encontrando lugares, pessoas vão se estabelecendo, ela vai gerando vida, vai gerando alimento, pessoas vão vivendo em torno daquele rio. Mas nasceu às vezes num olho d'água desse tamanho, lá em cima da montanha, ou num lugar que ninguém está vendo, mas está fluindo, está fluindo, está fluindo. E enquanto ela vai encontrando lugar, ela vai indo. E às vezes quando tem uma barreira, ela não quer saber, ela vai até quebrar aquela barreira. Amém? Nós somos essa fonte que vai fluindo. E Deus levantou a igreja de Eldora para ser essa fonte de inspiração. Amém? Que vai adentrando, vai entrando. E aonde você estiver, e se estivermos debaixo dessa unção, que sempre continuaremos, Deus sempre vai promover espaço para nós irmos, fluindo, gerando vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Simão então fala sobre esta sua palavra. Ele está dizendo: Senhor, eu vou viver essa dimensão então. Eu te convido hoje a fazer isso. Está fazendo o ordinário, não está acontecendo. Vira essa chave. E você vai falar como Pedro aqui: mas sobre esta sua palavra, Senhor, eu vou fazer na tua dimensão do extraordinário. Porque no ordinário eu conheço. Passei a noite inteira aqui. Hoje, né, agora, né, é hora de pegar peixe. Não tem peixe aqui. Mas não é sobre o que eu sei. É sobre o que o Senhor revela. Aleluia! Sobre o que o Senhor revela.
esse texto vai me marcar muito a parte final dele. A parte final é muito poderosa quando fala assim, 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Isso está falando sobre transbordar. O extraordinário é isso, é transbordar. Sabe quando Deus dá uma visão para a gente, quando Deus tem dado essa visão para a igreja aqui, pastor Ricardo. E quando Deus dá uma visão, guarde uma coisa, Deus manda recursos. O Espírito Santo está falando isso aqui. Quando Deus dá a visão, Ele manda recursos. Se você caminha debaixo da visão de Deus, descanse, os recursos vão chegar. Amém? Vão chegar. Deus primeiro dá a visão, depois Ele dá a provisão. Depois vem os recursos. E quando vem os recursos de Deus, ela é assim mesmo, é para romper, é para romper. Não vai caber dentro de um barco. Não vai caber. Não vai caber dentro do nosso esqueminha ordinário, do nosso esquema comum, das nossas continhas. Não vai caber dentro da nossa matemática. Não vai caber. Quando Deus intervém em algo, a coisa rompe. Algum tempo eu ensino e prego sobre discipulado e amo. Eu amo discipulado. E as pessoas me perguntam bem assim, bicho, mas como é que é viver o discipulado, ser uma igreja de discipulado? Como a igreja de Deodoro é uma igreja que o tempo todo pensa em vidas, em pessoas. Irmãos, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo. Tudo tem sentido quando a gente vive para as pessoas, para a gente. A pessoa mais importante da igreja é o Senhor Jesus. E depois é o próximo. Amém? Mais importante da igreja é o Senhor Jesus. E depois do Senhor Jesus, depois é o próximo. Somos devedores uns dos outros. A pessoa mais importante da igreja de Deodoro, depois do Senhor Jesus, está passando lá fora, que precisa entregar a vida ao Senhor Jesus. São os perdidos, são os sedentos. E a terceira pessoa mais importante da igreja, se primeiro é Jesus, depois os perdidos, a terceira a gente se resolve do nosso jeito. Mas eu vou focar em quê? Em adorar a Deus em primeiro lugar, e segundo, focar nos perdidos. Tem muitas vidas a serem salvas aqui. Enquanto tivermos com essa visão, Deus vai nos honrar e vai mandar recursos. Não vai faltar sítio para nós fazermos Peniel. Não vai faltar recursos para mandarmos as pessoas para o Peniel. Não vão faltar possibilidades para nós treinarmos líderes. Não vão faltar casas de paz. Não vai faltar. Amém? Não vai faltar. Não vai faltar recursos para suprir as pessoas que precisam aqui, para alimentarmos os sedentos. Não vai faltar lugares para nós enviarmos pessoas. Não vai faltar. Se tivermos uma visão, não vamos sair da visão de cuidar de gente, de amar pessoas. E a Bíblia fala que vai se rompendo, a rede vai se rompendo, a ponto de eles chamarem outras pessoas de outro barco para que fosse ajudá-los. O que Deus está dando para essa igreja é algo, irmãos, para esse bairro. Eu vim aqui com o profeta do Senhor falar isso. Nós somos, você levanta a sua mão, recebe assim, amém, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja para um bairro. Somos uma igreja para um bairro. Somos uma igreja para Deodoro. Somos uma igreja para esse lugar. Somos crentes para esse lugar. Somos cristãos para esse lugar. Você tem uma casa para esse lugar. Você recebeu conhecimento e conquistou promessas para esse lugar, amém? E nós somos uma igreja para este lugar. Foi para este lugar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele aí, amém? E quando a igreja é do discipulado, ela tem muito trabalho. Muito trabalho. É muito. Mas assim, tudo isso é por causa de mais alguém. Tudo por causa de mais alguém, pastor Alberto, pastor Ricardo. Tudo que fazemos,
todos os propósitos de jejum e de oração, tudo é por causa de mais alguém. Deus garante essa obra. A casa que você abriu, a casa de paz que você abriu, a família que você cuidou, a célula que você frequenta, tudo é por causa de mais alguém. Isso é precioso. Isso é precioso. Eu amo discipulado. E nós temos uma história de discipulado nesse texto aqui. Eu quero que você veja comigo. Anote aí uma história de discipulado. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. No verso 4 tem uma história de discipulado, porque nós temos um barco dentro do lago com um espectador só, Pedro. Só o dono do barco ali. E lá na areia, uma multidão. 2 públicos ouvindo a palavra. Jesus dentro do barco prega para o público lá da praia. Uma multidão. Mas quem estava dentro do barco com ele era Simão. Ele ouviu a palavra de perto. Ouviu a pregação de perto. Relacionamento. Jesus ofereceu a pregação. A pregação para as pessoas que estavam na praia. Mas para Simão, ele ofereceu relacionamento. Simão e seus companheiros desfrutaram do relacionamento ali dentro daquele barco. Falei Simão, mas seus companheiros estavam ali. Isso faz toda a diferença. Reparem, a mesma palavra, a mesma pregação. Mas quem estava dentro do barco desfrutou de algo que quem estava lá na praia não conseguiu desfrutar. O extraordinário. Vale a pena andar com Jesus, irmãos. Se ele estiver dentro do nosso barco, a gente desfruta do extraordinário. Não queira ser aqueles que fiquem lá na praia. Aqueles que ficam lá na praia, eu vou ouvir a palavra. Aqueles que estão lá na praia, vai estar no meio da multidão, ouvindo a palavra, desfrutando da sabedoria de Jesus, ouvindo a revelação, logos. Ouvindo a palavra logos. Mas quem está dentro do barco, ouve a palavra rema. Relacionamento. Andando com ele. Deixando ele entrar no nosso barco. Hoje Deus trouxe aqui para dizer para você que o que você pode estar fazendo o ordinário, está fazendo o que é certo, mas se ele estiver no teu barco, uma hora você vai entender de sair do ordinário e ir para o extraordinário e fazer o extraordinário e obedecer ao Senhor e viver aquilo que Ele quer, viver aquilo que Ele tem. Isso é precioso. Mas Ele precisa estar no teu barco. Quando acabou a palavra, quando acabou a pregação, quem estava na praia fez o quê? Foi embora. Quem estava no barco desfrutou do extraordinário. Amém? Isso é discipulado. Isso é ser discípulo. Por isso que o texto fala: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. É o título. No começo é desconforto. No começo é frustrante. Mas Ele usa isso tudo para a glória do nome dEle. Faz o nosso barco virar púlpito. E no final, a gente fica com Ele desfrutando do extraordinário. E vai transbordar, e vai transbordar, e vai transbordar. O que Deus vai te dar vai transbordar. Aplauda ao Senhor Jesus. Coloquemos-nos em pé. Vamos colocar em pé.